Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. Tema de hoje, pescoço de celular. Luli, fala-se do pescoço de celular, uma lesão que se cria por ficar tão curvado no celular. Isso é realmente um perigo? Bom, primeiro, deixa eu deixar claro, eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, mas, assim, existem alguns estudos, principalmente estudos brasileiros do pessoal do Rio de Janeiro, mostrando que isso é uma grande falácia. Na verdade, a sua cabeça é pesada e o seu corpo está preparado para transportar uma bola pesada em cima do pescoço e ela se mover em todas as direções. Então, sim, você ficar curvado olhando o celular é equivalente a você ter 25 quilos na cabeça, mas o seu pescoço é capaz de suportar mais de 150 quilos. Por quê? Porque é natural, ele está habituado a isso. Senão você quebraria o pescoço com qualquer tranquinho, senão você daria uma cabeçada numa bola de futebol e poderia morrer ali, porque o seu pescoço quebrou. Então, assim, a gente é muito mais forte do que imaginava e a gente está acostumado a ficar curvado. É que a gente não associou isso agora ao celular, porque a gente vê muita gente fazendo isso. Mas antigamente, quando você via alguém lendo muito tempo, essa pessoa estava com o pescoço curvado. Quando você via crianças lendo gibis ou pessoas estudando na escola, o sujeito está curvado. O que você não pode é ficar muito tempo parado em uma única posição, porque isso pode te dar uma dor posterior. Mas ficar curvado para olhar o celular não vai te criar um problema e talvez o exercício para evitar um problema fictício, esse sim pode te dar uma lesão. Ufa, então você tirou um peso da minha cabeça, literalmente. Então eu não devo me preocupar. Mais ou menos, né? Quer dizer, você não vai ter problema na cervical se você andar olhando pro celular, mas você sempre pode dar tomar um tombo, ou trombar com alguém, ou pisar em falso. Então, assim, andar olhando no celular é sempre um perigo. Ele só não vai te dar um problema direto na cervical. Mas se você estiver guiando um carro olhando no celular e bater o carro, a cervical vai ser um grande problema. E o que é importante fazer para evitar o desconforto? Olha, o mais importante é variar a posição. O corpo humano é bastante dinâmico. Na nossa coluna tem um monte de ossinhos, um monte de nervos, um monte de músculos. É muito importante você não ficar parado na mesma posição muito tempo. Existem aplicativos que ligam um alarme a cada 20 minutos para você se mexer. E se você criar o hábito de se mexer constantemente, você não tende a ter nenhuma dor. E de vez em quando parar e olhar, cara, será que eu estou muito torto? Deixa eu dar uma acertadinha, né? Anda num escritório e vê como que as pessoas mexem nos computadores, é assustador. Tem nego que é um verdadeiro contorcionista escrevendo. Moral da história, então, celulares são seguros? Sim, se você pensar em termos de postura, eles são seguros, sim. Eles podem te dar algum desconforto, como, por exemplo, ler na cama ou ver um filme na cama. Segurar aquele aparelho durante muito tempo vai te dar um desconforto. Mas não, o maior problema que o celular pode te dar mesmo é talvez alguma bactéria que venha junto com ele, alguma sujeira com ele, mas ortopedicamente eles são seguros. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Vamos dar continuidade, então, à série dos tipógrafos que marcaram a história do livro. Qual que é o próximo nome da lista? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Isso mesmo, dando continuidade aos tipógrafos que marcaram sua presença na história do livro, hoje nós falaremos sobre o Aldo Manuzio. Na verdade, do ponto de vista cronológico, é como se andássemos para trás, não é? Porque nós começamos com um importante tipógrafo do século XIX, que iniciou sua carreira na área do design, não é assim, entendido aqui no sentido mais pleno, mais amplo da palavra, talvez a aplicação da arte numa nascente indústria na Europa nos tempos do romantismo, que foi o William Morris. Depois nós recuamos no tempo e partimos para meados do século XVI, quando nós visitamos a oficina de Christophe Plantin,
E eu contei que ele teve uma história bastante acidentada, não é? Em meio às guerras religiosas, uma questão pessoal que o atingiu gravemente, mas isso não o impediu de deixar o seu nome e deixar livros importantíssimos na cultura do Ocidente, pensando aí de forma mais ampla, não é, do que a própria cultura europeia, porque já estamos no século XVI e é preciso pensar agora essa contribuição numa escala mais ampla. E hoje eu vou falar sobre o Aldo Manuzio, recuando um pouquinho mais. Então, se o Plantin, ele pertence àquela segunda geração que já conheceu a tipografia como um sistema consolidado nas mídias, não é, ocidentais, quer dizer, a principal forma de difusão das ideias se tornar, então, naquele tempo, o livro impresso, o Aldo Manuzio, ele pertence a uma primeira geração. Os seus primeiros livros ainda podem ser considerados como os incunábulos da cultura europeia. Isso porque ele nasceu em meados do século XV, ou seja, entre 1449 e 1450, e faleceu em 1515. É um homem da Península Itálica, que nasceu em Bassiano, mas floresceu na cidade de Veneza, na belíssima Veneza, não é? E qual foi a peculiaridade, não é? Qual foi a importância do Aldo Manuzio? São vários os elementos, mas podemos dizer que o Aldo Manuzio, ele sistematizou dentro da atividade editorial toda a cadeia produtiva no seu próprio ateliê. Ou seja, como helenista e como intelectual humanista, ele logrou reunir grandes intelectuais ao seu redor. Piccolo della Mirandola, Erasmo. Como tipógrafo, ele inovou na arte da tipografia. Pensemos no uso do itálico, por exemplo, que foi desenvolvido exclusivamente para a impressão do livro de A Etna, de Pietro Bembo. Pensemos nos formatos dos livros, embora os pequenos formatos já fossem conhecidos, ele organiza esse pequeno formato em função de um projeto editorial e constitui uma livraria, um sistema de livraria muito poderoso, capaz de difundir esses livros para todos os leitores europeus. Tudo isso nós temos que pensar que foi feito num prazo muito curto, porque Aldo Manuzio inaugurou a sua oficina no finalzinho do século XV e ele faleceu já no alvorecer do século XVI, em 1515. Então podemos imaginar que ele teve apenas 15 anos, 15, 16, 17 no máximo, anos de atividade tipográfica. Professora, existem livros sobre ele no Brasil? E são pouquíssimos. Eu tenho insistido, não é, sobre a importância das traduções e das edições de obras sobre livros. Sempre que sai uma tradução ou um estudo novo de um colega, de um brasileiro, eu celebro aqui na nossa coluna. Então, dentre as raridades editoriais dedicadas ao Aldo Manuzio, nós temos no Brasil o livro Aldo Manuzio, editor, tipógrafo, livreiro. É uma tradução, o seu autor é Henrique Satoué e foi publicado pela Atelier Editorial. E eu fico por aqui com esta notícia. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Um grupo de astrônomos encontrou um planeta fora do nosso sistema solar, onde a chuva não é de água, mas de ferro. O exoplaneta WASP-76b é um gigante gasoso que fica a 640 anos-luz da Terra, e a temperatura lá pode chegar a 2.400 graus Celsius. Ele foi identificado com a ajuda do Observatório ESO, no Chile. Professor João Steiner, para ser tão quente, um planeta precisa estar bem perto da estrela que ele orbita, né? Exatamente. As estrelas, em geral, são muito quentes, né? E quanto mais próximo está um planeta, maior é a temperatura. Então, por exemplo, Mercúrio, que é o planeta mais próximo do Sol, é muito mais quente do que a Terra e muito mais quente ainda do que Júpiter, por exemplo, né? Então, nessas estrelas muito próximas, quando você chega a uma
temperatura de 2.400 graus, como nesse caso, no lado exposto à estrela, o lado mais próximo da estrela. O lado oposto, onde sempre é noite, essa temperatura é muito mais baixa. Então, o lado exposto com essa temperatura de 2.400 graus, o ferro se derrete, o ferro torna-se líquido e evapora, né? Então é por isso que fala que assim que a chuva de ferro lá é só num período do dia, digamos assim. Não exatamente. O que ocorre é que o lado em que está dia, o ferro derrete, né? E isso é que foi observado. E do outro lado, quando é noite, não foi observado. E o que foi observado foi um vento que, portanto, vai do lado dia para o lado de noite, e do lado de noite, por não ser observado o ferro, presume-se que ele esteja se precipitando, formando então uma espécie de chuva de ferro. E tem algum planeta aqui do Sistema Solar que tem alguma semelhança com esse exoplaneta? Não, nós não temos nenhum planeta com semelhanças, né? Vejo, por exemplo, que no caso dos planetas mais próximos ao Sol, que são os 4 planetas terrestres, né? Os 4 planetas rochosos, esses planetas são muito pequenos, né? No caso, se Júpiter estivesse a uma distância de Mercúrio, Júpiter é um planeta gasoso, se esse estivesse próximo de Mercúrio, ou talvez muito mais próximo ainda, isso seria possível, se estivesse muito mais próximo, ele poderia chegar a uma temperatura de 2.400 graus e, nesse caso, ele poderia derreter o ferro da sua atmosfera. O professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor, a pandemia do coronavírus rouba as atenções do mundo hoje. Soubemos que o senhor acabou de fazer uma pesquisa na base de dados PubMed, comparando quantidade de publicações sobre a Covid-19 e a de ciências do esporte, e os números surpreenderam. Qual foi esse resultado? Os números são impressionantes. Eu entrei com os descritores na base de dados do PubMed, com 2 tipos de descritores. Fiz 2 pesquisas em separada. Uma com esporte and sports, então eu só coloquei o esporte e o sports no plural. E a outra pesquisa com Covid-19 e coronavírus. Olha que interessante, no ano de 2019, a gente teve apenas um trabalho no PubMed, consta na pesquisa feita hoje no dia 25/3/2020, um trabalho com esses descritores, Covid-19 e coronavírus, que é meio óbvio até porque o vírus é extremamente recente, aí, o aparecimento dessa doença. Já em 2020, nós temos 779 trabalhos científicos relacionados com esses termos no PubMed. Agora vamos comparar. 2019, Covid-19, esportes ou esporte, 5.304 ocorrências de trabalhos. Em 2020, nós já temos 1.631 ocorrências de trabalho científico sobre esporte e do Covid 779. Vejam só como que em tão curto período de tempo o número de trabalhos com o Covid-19 ou coronavírus cresceu nessa base de dados. E provavelmente, devido a todos os incentivos, a tudo que vem acontecendo, é muito capaz de aumentar em quantidades absurdas esse número de trabalhos em 2020 com o Covid-19, porque eles saem e são rapidamente publicados, e os trabalhos com o esporte tendem a dar uma estagnada. E notem que pode ter até a sobreposição, tá? Que essa eu não fiz, por exemplo, com Covid-19 e esportes, tá? Ou esporte e coronavírus, que daí as pessoas também podem fazer, né, e provavelmente aconteçam pesquisas relacionando os 2 assuntos, sobre o efeito do coronavírus e atividades esportivas. Mas é muito interessante ver o crescimento, quase que a gente tem 1.631 ocorrências de trabalhos com esporte, que é um universo bem gigantesco. Imagine todas as modalidades esportivas, tudo relacionado ao esporte, desde trabalhos com saúde mesmo, que tem o descritor esporte,
esporte, eles entraram aqui. E também temos um número aí, 779, arredondando aí para 800. Se a gente tiver 2 vezes isso, a gente já basicamente empata com o número de trabalhos em esporte de uma coisa extremamente nova. Então, mostrando que é bem promissor o trabalho com essa parte de vírus, mas também que tende a estagnar com o tempo, como aconteceu com outras doenças, e o do esporte continua. Como isso pode impactar no futuro e na atualidade a ciência do esporte? Na atualidade, ele já impactou. Provavelmente não tem uma curva de trabalhos, do tempo, do ano que saíram esse trabalho, mas deve ter diminuído e muito nesses últimos meses as publicações com trabalhos em ciência do esporte. De coronavírus e Covid-19 explodiram, só que a gente tem também competições, vários tipos de jogos, como os Jogos Olímpicos de Tóquio, sendo adiados. E muitos pesquisadores se preparam para os Jogos Olímpicos justamente para realizar pesquisas. Então, um ano que é chave para a produção de trabalho científico relacionado à ciência do esporte são os anos de Jogos Olímpicos, Copa do Mundo e grandes eventos esportivos, Olimpíadas de Inverno. Então, a gente esperava um boom de trabalhos no segundo semestre em ciência do esporte. Isso não vai acontecer da mesma forma, porque os jogos foram adiados, não vão existir um monte de pesquisa, provavelmente o Japão investiria muito em pesquisa científica durante os jogos, e isso tudo vai ficar para o próximo ano. Talvez apareçam muitos trabalhos, e aí está um mercado muito grande, uma área de pesquisa muito interessante, que é relacionando a parte de virologia, de doenças, de infecções, em relação aos esportistas. Nós já discutimos bastante disso, eu fiz algumas colunas falando sobre esse assunto. Talvez esse seja o novo título, a nova palavra-chave do momento. Nós ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP de Ribeirão Preto. Rita Estela, para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco. A professora nos faz pensar: preservar a saúde da economia ou as vidas humanas? Um dilema falso e imoral. Professora. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Eu perguntaria a vocês: o que diferencia a ignorância da perversidade? Bom, nos primeiros séculos da nossa era, havia um grupo de cristãos que escreveram o Evangelho de Tomé que diziam que todo o mal provém da ignorância. Estes paleocristãos foram derrotados pela Igreja oficializada pelo imperador Constantino no século IV. Mas vale lembrar as suas lições quando nós nos deparamos, por exemplo, com frases como, abre aspas, as vidas humanas também importam, mas o caos econômico, o desemprego, os gastos públicos, etc. É exatamente o também importam que nos dá arrepios. Por acaso a vida seria secundária diante da economia? Mais ainda, que economia sobreviveria sem os supérfluos seres humanos para produzir e consumir? Então a gente volta à pergunta inicial: estupidez ou patifaria? Bem, os dois vícios podem andar confortavelmente juntos. Na pandemia que vivemos, eu já dizia na semana passada, a única saída, ao menos no momento, é o isolamento total, a quarentena. Fazer diferente, cruzar os braços ou defender um isolamento parcial para determinados grupos, por exemplo, grupos religiosos, é reeditar uma abominação praticada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. A abominação se chama eugenia. A eugenia é, em geral, associada à discriminação
racial, como acontece com o supremacismo branco da Ku Klux Klan, ou com a solução final, que foi a extinção dos judeus nos fornos crematórios dos campos da morte. Mas eugenia é mais do que racismo. É um projeto insano de purificação da sociedade. Nos primórdios do nazismo, médicos e cientistas do Terceiro Reich testaram a solução final, que foi o Holocausto, em doentes crônicos, portadores de todos os tipos de deficiência e pessoas idosas. Isto é, testaram aqueles que eles achavam inúteis e improdutivos, um mero peso para a sociedade. Hitler e Himmler começaram matando os indesejáveis, como esquizofrênicos, paralíticos, epiléticos e portadores da síndrome de Down. Esta operação abominável ocorreu em 1939 e foi o balão de ensaio para o Holocausto que viria nos anos seguintes e vitimaria milhões de pessoas, entre judeus, comunistas, ciganos, gays e testemunhas de Jeová. Então, ignorar as necessárias medidas drásticas para conter a expansão do coronavírus é uma nova forma de eugenia que condena à morte de cara os pobres e vulneráveis, os sem teto e os refugiados, somando-se tudo a grande maioria da humanidade. Estes neo-eugenistas, felizmente uma minoria maluca, ou será que mau caráter? Enfim, estes neo-eugenistas que acham que devemos deixar a epidemia se alastrar para criar uma imunidade na população, também devem achar que o ideal é eliminar a população excedente, acreditando numa mão invisível, sanitária, que vai poupá-los ao lado de alguns privilegiados. Mas os vírus, pelo que se sabe, são criaturas solidárias. Isso é, desconhecem e atravessam distinções de classe. Na próxima semana, a professora Marília Fiorilo estará conosco. Ela esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Estamos novamente pensando juntos direito e educação. Não há direito à educação sem informação. Muita e diversificadas informações. É o nosso direito para conviver, sobretudo em momentos de crise, como uma pandemia. Neste momento, estamos todos acompanhando providências do governo, porque o Estado, enquanto sociedade política que nos envolve, é muito importante no momento da crise. Então, estamos acompanhando o governo com antecipações de pagamento, mas também o governo está adiando cobranças tributárias. Por que ele adia
cobranças tributárias e antecipa pagamentos que estão sob sua responsabilidade, para que circule dinheiro suficiente, providências de natureza econômica e financeiras são também muito importantes. Há muitos questionamentos. Atender a pessoa nesse momento de crise é mais importante. Questões da saúde propriamente dita ou as questões aí econômicas. Como é que o governo vai se decidir? O que é mais importante? Tudo é importante. O importante é servir à pessoa e não convivemos sem a ciência das produções e distribuição de bens e pagamentos. As questões do dinheiro são vitais, vão repercutir no emprego, também muito importante aí as questões econômicas, e elas vão paralelamente aí avançar a partir das propostas do governo, que nesse momento muitas vezes vai se afastar daquele planejamento anual financeiro que é o orçamento, para poder atender a pessoa no momento de crise e de pandemia. Professor, até que ponto o governo é flexível em suas ações e como os profissionais podem contribuir neste momento de pandemia? A questão da flexibilização é fundamental, porque estamos evoluindo para novos padrões de relacionamento. Esses momentos graves de crise também nos ensinam a como conviver, como nos atender, sendo fundamental, no caso da saúde, o envolvimento, o engajamento dos cidadãos, daí a importância de áreas ambulatoriais, antes até das áreas hospitalares, porque os ambulatórios estão nos municípios, nos bairros mais próximos das pessoas, e as pessoas podem ir lá ou mesmo indagar via internet todos os seus questionamentos e receberem então o seu atendimento. E atentem que o monitoramento, o avanço dessa pandemia Covid-19, nós vemos os profissionais da saúde no telefone, falando diretamente com as pessoas. Então, a descentralização, buscar essas novas formas de comunicação é fundamental e, como estamos todos acompanhando, me parece que o governo vem atuando nesta linha de descentralizar e flexibilizar. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.